Pendurando a harpa. Sofra em silêncio. Por que você é crente? Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Vamos começar hoje com a primeira carta do apóstolo Pedro. Após falar do amor fraternal, Pedro diz sobre as injúrias que os cristãos podem vir a sofrer e, no caso disto acontecer, ele lembra aos seus irmãos que os olhos do Senhor estão sobre eles. E também está sobre os injustos, sobre aqueles que fazem o mal aos servos do Senhor. E Pedro diz que os irmãos não devem temer o homem, porque Deus está olhando por eles. Quem vos fará mal se sois zeloso do bem? Pergunta Pedro. Mas ainda que isso aconteça, se você vier a sofrer injustiça, não tema as ameaças, não se alarme. Ao contrário, eis o conselho que Pedro dá, o que o cristão deve fazer neste momento. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E na sequência, Pedro diz, mas fazei isso com mansidão, com temor, com reverência, tendo boa consciência de Deus, para que aqueles que vos acusam não tenham razão nisso, mas fiquem envergonhados de falarem de vocês. Então vamos entender este conselho de Pedro. Tem dois conselhos aí. Um é saber responder, é estar pronto para responder a razão, a causa da esperança que o cristão tem. Mas antes disso, Pedro diz para antes santificar a Cristo em vosso coração. E o que isso quer dizer? Pedro diz para santificar a Cristo como Senhor em seu coração. Lembra da oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. É para dar honra ao Senhor em seu coração. É para que Cristo habite, more, reine em seu coração. Você deve dar lugar a Cristo Jesus em seu coração. Ele deve ser o Senhor absoluto de seu coração. Se o próprio cristão não tiver Cristo como Senhor absoluto de seu coração, como ele saberá explicar a quem lhe perguntar a causa da sua esperança, do porquê você é cristão? Mas então, uma vez santificado Cristo em seu coração, que resposta você daria? Você que está vendo este vídeo agora, que resposta você daria caso lhe pergunte qual é a razão da sua esperança? No que você espera? Por que você é crente? Ora, se sendo crente você passa pelas mesmas aflições, as mesmas angústias, as mesmas dores, às vezes até mais do que aqueles que não são crentes, então qual a razão de você ser crente? A razão de você ser cristão é a esperança do porvir. O cristão tem a convicção, a fé, o firme fundamento, a certeza e a esperança de que Cristo voltará e então estaremos morando com o Senhor eternamente, em um corpo glorificado. Então tudo o que vivemos aqui nesta terra é passageiro. Tem angústias, tem lamentos, tem provações, tem perseguições, mas tudo vale a pena. Quanto mais somos perseguidos e afligidos, mais nos aproximamos de Deus, mais conhecemos a Deus, vamos fazendo prova de Deus, entendendo a Deus, tendo consciência de Deus. E no grande dia, quando Cristo voltar, estaremos face a face com o nosso Senhor. Ou seja, é uma esperança de uma vida eterna. Mas quem não é cristão não consegue discernir isto porque ele não tem a mente espiritual. Ele é carnal, então não discerne as coisas do Espírito, a menos que o Espírito Santo passe a habitar nele. E isso só acontece quando esta pessoa crê em Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, quando entrega a vida ao Senhor Jesus. Então é comum que o cristão sofra preconceitos, perseguições, chacota, zombaria, porque vocês estão esperando por algo inimaginável. É uma utopia? Desde que nascemos ouvimos dizer que Jesus voltará. Vocês são loucos? Será? Quer pagar para ver? Em todo caso, o que é melhor? Ter uma esperança, ainda que para o mundo pareça ser loucura, mas você ter uma esperança, ter no que se agarrar, ter a confiança de que tem uma vida eterna,
e de que você vai habitar face a face com o Senhor, ou viver aqui em sofrimento, viver todas as angústias dessa vida sem saber o que vai ser da sua vida quando você morrer. Pensar que tudo acaba aqui e você ficou correndo atrás do vento todos os anos que você viveu aqui até que você morra e tudo acabe. Que sentido tem nisso? O que faz mais sentido? O que pode aquecer mais o seu coração? Ter a esperança de viver uma vida eterna com o Senhor ou ter a triste realidade de que tudo vai perecer, vai ficar aqui e a vida não continua, não tem um pós, não tem um porvir. Além disso tudo, além da esperança do porvir, nós vivemos aqui e agora os benefícios da vida eterna, a abundância, a paz que excede todo entendimento. E paz não é ausência de problemas, paz é ter serenidade, segurança, confiança enquanto está no meio da aflição. E isso não tem preço que pague, não tem como medir e não há em nenhum outro lugar a não ser em Cristo Jesus. Pedro fala ainda que o cristão que antes vivia no pecado, vivia na carne, vivia como os pagãos, como os gentios, agora que se converte ao evangelho, claro que as pessoas que o viam antes, que conviviam com eles antes, vão julgá-lo, vão tirar sarro. É o que vivemos hoje. Ué, mas antes você fazia isso, antes você ia para as baladas, antes você fumava, antes você bebia, antes você fazia isso, isso e aquilo, e agora você não faz mais, agora você é santo. Não é isso que o cristão ouve? É disso que Pedro está falando. Ele fala, não julgue, antes ame, tenha misericórdia, tenha compaixão, viva no Espírito, não dê lugar à carne, não faça justiça própria. E quando escreveu esta carta, lá naquele tempo, Pedro disse, o fim dos tempos está perto. O fim de todas as coisas está perto, portanto, estai atento, estai alerta, estai vigilante. E antes de tudo, tende profundo amor uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Esse mesmo texto está registrado em Provérbios. Sede hospitaleiros, sem murmurar, sem reclamar. Hospitaleiros, coisa que hoje em dia está fora de moda. Servi uns aos outros conforme a ordem que recebeu de Deus. Pedro fala aqui sobre um dispenseiro, um administrador dos bens, dos dons. Alguém que vai lá na dispensa de Deus e pega e serve. Administra isso bem, abençoa o outro. E ele dá exemplos de alguns dons, de alguns chamados de Deus, alguns propósitos que Deus coloca na mão de cada um. E todos temos chamados, propósitos em nossa vida. Fomos criados para a glória de Deus. Se alguém fala, por exemplo, diz Pedro, fale como quem comunica a verdade de Deus. Ou seja, não fale o que você pensa, o que vem da sua cabeça, a sua história de vida, a sua vã filosofia, a sua psicologia. Fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, se alguém presta socorro, faça com toda a força que Deus lhe deu. E que em tudo isso o nome de Deus seja glorificado. A Ele a glória, o louvor e a adoração para sempre. Ou seja, Pedro está dizendo, você vai servir, seja hospitaleiro, fale a palavra de Deus, sirva, faça tudo isso, mas lembre-se que a glória é de Deus. A honra, o aplauso, o louvor não é seu. Você está aqui para servir o Senhor. A glória é de Deus. Livro do profeta Ezequiel. Já imaginou você perder um ente querido muito próximo e Deus te proibir de chorar, de lamentar? Foi o que Deus fez com o profeta Ezequiel. Lembrando que Deus usava o profeta Ezequiel de uma maneira bem peculiar. Deus fazia com que Ezequiel vivesse, sofresse, passasse por coisas que o povo de Israel iria passar para que de uma forma simbólica aquele povo tivesse um vislumbre, um entendimento do que esperava por eles. Então Deus chamou o profeta Ezequiel e disse, filho do homem, com um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Todavia, não lamentarás, nem chorarás, nem correrão lágrimas no seu rosto. Deus estava simplesmente falando da morte da esposa de Ezequiel. Deus tirou a sua esposa e disse que ele não deveria chorar. Ele estava proibido de chorar. Deus disse que ele podia sofrer, sentir a dor, mas era para sofrer
em silêncio, calado. Geme, porém faça isso em silêncio. Não faça as lamentações pelos mortos. E Deus dá outras orientações sobre o turbante, sobre o sapato. Aqui trata-se de um ritual que era comum, que fazia parte das leis mosaicas, que está tudo lá no livro de Levítico. Quando morria alguém da família, inclusive os sacerdotes, que tinham toda uma indumentária específica para eles, quando perdia alguém próximo a ele tinha o direito de trocar aquela roupa. Deus está dizendo a Ezequiel que ele não vai fazer nada disso. Ele não vai cumprir nenhuma dessas leis, não vai fazer nenhum desses rituais, porque é para ele simplesmente ignorar a morte de sua esposa. E por que de tudo isso? Deus explica, assim Ezequiel servirá de exemplo para o povo de Israel. Deus estava mais uma vez usando Ezequiel como uma simbologia. Tudo aquilo aconteceria com o povo de Israel. Eles teriam perdas e não poderiam lamentar. Deus avisou Ezequiel que no dia que isso acontecesse, seria para ele um sinal, para ele abrir a boca e anunciar a sentença. Seria no exato dia em que Ezequiel deveria profetizar e anunciar que o cerco chegou e Jerusalém foi sitiada. No capítulo de hoje, Deus ainda traz a profecia contra Amon e contra os Edonitas. E acerca dos Edonitas, nós vamos ver nos Salmos de hoje, os Edonitas eram parentes. Eram da linhagem de Esaú, irmão de Jacó, mas no momento em que eram para ajudar os seus irmãos, fizeram o oposto disso. Foram contra, ajudaram a persegui-los, ficaram do lado do inimigo. Então Deus profere a profecia contra os Edonitas. E agora vamos ao livro de Salmos. Salmos 137 traz uma saudade, um lamento, um choro por um tempo em que viveram e que ficou para trás. Trata-se do povo que foi repetidamente avisado do que aconteceria, que é o que estamos vendo no livro do profeta Ezequiel. E esse povo não deu ouvidos, acabou sendo exilado. E estão agora, o cenário eles estão à frente do rio sentados com as suas harpas penduradas nas árvores. Quando eles saíram de sua terra, levaram algumas coisas, entre elas as suas harpas. Então trata-se de levitas, de pessoas que cuidavam da parte do louvor. Eles estavam todos sentados à margem do rio, com as suas harpas penduradas nos salgueiros, lamentando e lembrando dos tempos em que viveram em Sião. Eles estavam claramente arrependidos, saudosos, lembrando como era antes, e eles reclamavam tanto e pecaram tanto contra Deus, e agora é aquela ficha caindo. Éramos felizes e não sabíamos. E o salmista registra o fato de que lá no cativeiro pediam para que eles cantassem os louvores que eram entoados na terra deles. Mas eles se questionavam: como iremos entoar estes louvores aqui no meio da dor? Louvores que foram escritos para louvar ao Senhor. E agora queriam que eles usassem o louvor que era a Deus para alegrar os seus opressores. O salmista, em seu saudosismo e seu arrependimento, chega a fazer uma promessa: ó Jerusalém, que a minha mão atrofie se eu me esquecer de ti. E então o salmista pede ao Senhor: Senhor, lembra-te dos Edonitas. E o Senhor lembrou. Acabamos de ver no texto do profeta Ezequiel. Eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!